Senhor presidente, eu quero abordar dois temas na área econômica. O primeiro é que ontem o ministro Guido Mantega compareceu ao Senado e, em consonância com o discurso da equipe econômica, reafirmou a convicção de que a condução do governo está no rumo certo. Reafirmou a tendência da redução da taxa de juros sem possibilidades de aumento da inflação. Valendo-se da experiência de 6 anos como ministro da Economia, Guido Mantega apostou na previsão de crescimento da ordem de 4,5%, sem inflação em 2012. Nós já vimos que o aumento da taxa de juros tem como um dos efeitos colaterais o baixo crescimento econômico, como mostrou o PIBinho de 2011. Mas a aposta do ministro é de que a desejada redução da taxa de juros incentivará o consumo sem o aumento da inflação. Isso, sem dúvida, seria excelente no contexto de retração da economia mundial. Ocorre, senhor presidente, que nesse particular parece não haver unanimidade dos analistas de mercado. Muitos acreditam na consequente elevação da inflação, ou seja, que o Brasil cairá no outro extremo de um paradoxo característico da nossa economia: crescimento alto com inflação. Cremos que o ministro da Fazenda está errado no seu prognóstico. É provável, lamentavelmente, que a redução de juros resulte em inflação. Estamos amarrados e precisamos, com urgência, romper esse paradoxo, perigoso para o futuro do Brasil. Compartilhamos a convicção de que as condições macroeconômicas do Brasil são bem melhores hoje. Senhoras e senhores senadores, mas são necessárias medidas mais efetivas, senhor presidente, como a parte de um plano maior para garantir o crescimento sustentável da economia. Um dos primeiros passos nesse sentido é de quebrar o mito do superávit primário, que esconde uma verdade e uma necessidade. Precisamos caminhar em direção ao superávit nominal. Sem dúvida, uma meta de superávit nominal seria um mecanismo muito mais eficaz de combate à inflação, com o crescimento econômico sustentável, aumento da produção, do emprego e da renda, ao invés de uma meta de superávit primário destinada ao pagamento de apenas parte dos juros incidentes sobre a dívida pública. O governo deve direcionar os esforços no sentido de criar uma poupança pública. Queremos aqui salientar as palavras do próprio ministro Mantega. Na medida em que se cria uma poupança pública, o Estado poupa mais, com contenção de gasto, de custeio e num cenário de inflação em queda. E hoje a inflação está caindo no país. Isto abre espaço para a redução da taxa de juros básicos. Fecha aspas. O ministro disse ainda que o corte de 55 bilhões do orçamento é suficiente para que o governo possa cumprir a meta de economizar 139,8 bilhões para o pagamento dos juros da dívida. Quer dizer, pagamento de uma parte dos juros. Diante desse quadro, sugerimos a construção de uma proposta que trate do equacionamento da dívida pública. Muito mais do que pagar parte dos juros, pensar o pagamento dos empréstimos, criando mecanismo de atração desses recursos em investimentos na infraestruturas. PPS, parcerias públicos-privadas e no aparelho produtivo nacional. O balanço do governo geral, aquele que reúne as contas da União, do Estado, Distrito Federal e de municípios, apresentou em 31/12, senhor presidente, os seguintes resultados. Receita total, 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Despesa total, 1 trilhão 331 bilhões de reais. Resultado primário, 129 bilhões de reais. Serviço da dívida, 12,16%, ou seja, 236 bilhões de reais. Déficit nominal, 107 bilhões de reais. Fosse uma Selic de 5% sobre a dívida anual, média de 1 trilhão
941 bilhões de reais, verificada no ano passado, teríamos um superávit nominal da ordem de 32 bilhões de reais, em lugar de déficit de 107 bilhões em 2011. Cremos que passamos da hora de fazer uma reengenharia da economia brasileira. Se o desejo for proporcionar o crescimento sustentável no ritmo suficiente para atender às demandas das novas gerações por emprego, renda e inserção no mercado de trabalho. Hoje também, senhor presidente, eu quero tratar de um outro ponto. O projeto de resolução do Senado número 72 de 2010, do senador Romero Jucá, que estabelece alíquotas de ICM sobre transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações nas operações interestaduais, bem como as mercadorias importadas do exterior. Não somos contra a discussão do mecanismo para acabar com a guerra fiscal, mas esse projeto, caso venha a ser aprovado, representará enormes prejuízos para diversos estados brasileiros, que assim como Goiás, o Mato Grosso, Vitória do Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, têm lutado pela diversificação da economia e pela industrialização. Quem observa a evolução da economia brasileira nas últimas décadas, verifica que uma das maiores conquistas do Brasil foi promover a interiorização do progresso, rompendo uma tendência concentradora do eixo sul e sudeste. Por falta, senhor presidente, de um plano de desenvolvimento regional, é que os estados foram obrigados a se defenderem e criar, então, os incentivos para os seus estados. É questão de sobrevivência. Esse processo caracterizado, em grande parte, pela instalação de indústrias farmacêuticas e automobilísticas, entre outras, como no caso de Goiás, só foi possível com uma política de incentivo fiscal para atraí-las. Os dividendos sociais e econômicos dessa interiorização do progresso são valores inestimáveis. Se, de um lado, tornaram possível dinamizar as economias de estados, antes produtores de commodities, de outros, fixaram a populações ao criarem novas oportunidades de emprego e renda. Citamos aqui dois exemplos do nosso estado, Catalão e Anápolis, que têm desfrutado de um magnífico progresso ao longo das últimas décadas, exatamente pela possibilidade que foi gerada pela instalação de montadoras e indústrias farmacêuticas, o polo farmacêutico de Anápolis. Por isso entendemos que o Senado deverá fazer ponderação ao apreciar o projeto Resolução 72. Senhor presidente, nós estamos sentindo que o governo pressiona, e sem saber da grande repercussão que vai ser a falência desses estados já aqui citados. Não pode se fazer isso no afogadilho. Nós temos que procurar saídas, nós temos que fazer um grande entendimento, porque o governo, na verdade, está querendo fatiar a reforma tributária. Isso, para esses estados, independente de que partido estão sendo governados, tem uma população que hoje estão comprometidas e que amanhã estarão sem empregos. E o seu estado também é um deles, senhor presidente. Se for aprovado na forma como foi apresentado o PR-72, fará um desserviço ao desenvolvimento regional. Daí porque a importância da audiência a ser realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos para debater a matéria são de contribuições inestimáveis, aonde nós teremos a realidade de cada estado. Senhor presidente, muito obrigado e espero que essa reflexão tenha, por parte do governo, um eco e que nós possamos exaurir a discussão. Muito obrigado.